A cidade de São Paulo vai voltar a receber um torneio WTA, um torneio da elite do tênis feminino, depois de 25 anos. O SP Open vai ser realizado no mês de setembro, nas quadras do Parque Vila Lobos, na Zona Oeste de São Paulo. E para conversar um pouquinho sobre essa competição, sobre os preparativos, sobre quem vem jogar nela, a gente vai conversar agora com o Tomás Costa, que é o vice-diretor do SP Open. Tomás, muito obrigada por nos atender aqui na Rádio Band News FM. Obrigado, um prazer estar aqui falando com vocês, falando de tênis e falando desse lançamento incrível que a gente soltou hoje, né? Um sonho antigo, voltando com o WTA para São Paulo. Tomás, queria que você começasse falando sobre uma pergunta que vem chegando bastante aqui para a gente quando a gente toca no assunto do torneio, que são os ingressos, né? Quando começa a vender, quais os preços, o que que você pode falar para a gente? Imagino, assim como a gente está ansioso, né? Imagino que muita gente está ansioso aí por mais informações dos ingressos. Não vou poder contar tudo agora, mas vou dar um pouquinho do spoiler, que a gente vai sair com a venda de ingressos aí nesse mês, então até o final do mês de junho a gente tem esses ingressos à venda. A gente em breve também está soltando um release, né, com mais informações para vocês, desde preço, quando que abre, enfim. Então, até o final do mês a gente já tem, né, podemos deixar os fãs de tênis tranquilos que até o final do mês eles já vão poder garantir o lugar deles pro evento. Ah, legal, Tomás. E as sessões, né? O torneio vai ser realizado em setembro. Como que vai ser? Vai ter jogo de noite? Vai ter só de dia? Como que vai funcionar? A gente está trabalhando assim, né? Como a equipe é basicamente a mesma equipe que a gente trabalha no Rio Open. A gente tá trabalhando numa programação parecida com o que a gente tem no Rio. Então a ideia é que a gente tenha duas sessões. A ideia até pelo período do ano que acontece o torneio, é que a gente faça o torneio um pouco mais diurno do que é no Rio, mas a gente vai manter sim uma sessão na parte da noite, que eu acho que somente durante a semana é um grande sucesso, facilita também para quem, enfim, está saindo do trabalho, poder acompanhar o torneio, quem está saindo da escola. Então, um pouco por essa linha que a gente vai, assim, seguindo um pouco no formato do Rio Open. Então, durante a semana, duas sessões, a partir de sexta-feira, sessão única. Ah, legal. E, Tomás, a gente tem nesse torneio também o qualifying, né? Que é onde os jogadores que não têm ranking para acessar a chave principal, essas jogadoras, elas disputam esse quali. Como é que vai funcionar a questão de ingresso para o quali? Vai ser como no Rio Open, que é de graça para o pessoal? A gente ainda está definindo isso, Sara. A gente tem algumas questões com relação ali, né, por ser um parque público, então a gente tem algumas questões com relação a isso, a ter que manter o evento fechado, enfim, seguro também para todo mundo que está ali dentro. Mas, sem dúvida, é uma vontade nossa, assim, né, assim como a gente faz no Rio. Eu acho que o Qualifying é um final de semana incrível ali somente para quem está tendo o primeiro contato com o esporte, assim, né? Você, além de ver as partidas, você consegue acompanhar também os treinamentos. Tem toda também que a gente se preocupa sempre, né, de estar uma experiência 360. Então você já consegue aproveitar as ativações, as concessionárias que estão, já consegue viver realmente ali o evento. Então a ideia é a gente seguir um pouco nessa linha, mas a gente ainda está definindo. Vamos ter mais informações aí nas próximas semanas quando a gente soltar esse próximo release. Ah, legal. E o SP Open que vai ser disputado no Parque Vila Lobos, né? Lá já tem as quadras de tênis, mas vocês vão precisar reformar essas quadras? Vai precisar passar por alguma obra até setembro? Vamos fazer sim, né? O parque, que acho que é legal resgatar também esse histórico do parque dentro do tênis, né? As quadras foram inauguradas ali nos anos 2000, se eu não me engano, com um Challenger que tinha ali logo no início do ano, depois tiveram algumas outras competições. Então é legal a gente resgatar esse histórico. Assim, hoje a gente teve o evento de lançamento até assim, com ex-atletas lá contando, nossa, acho que o último torneio que eu joguei foi lá. Então é legal a gente pegar esse fio, né, para voltar aqui agora 25 anos depois com o WTA para São Paulo. E aí, para isso, assim, a gente vai, obviamente, aproveitar toda a estrutura do parque e vamos fazer toda a reforma de todas as quadras do parque. Então, assim, além do mais, acho que fica um legado, né, pro tenista paulista, ou seja, quem esteja visitando a cidade, né, que as quadras são públicas. Então, assim, uma vez que o torneio terminou, as quadras vão ficar à disposição do público. É algo também que nos traz muita satisfação, né, que é sempre uma preocupação do torneio em devolver tanto para a cidade, tanto para os amantes do tênis. Então, acho que encaixa perfeito.
Ah, bem bacana. E, Tomás, lá no Rio Open, você falou da experiência que vocês oferecem, né? Tem muita comida, muitos brindes à disposição, shows também. Vai ter isso também aqui no SP Open? Vai sim, vai sim. A ideia é a gente trazer assim, esse mesmo formato que a gente tem no Rio, que a gente entende que vem, né, sendo um sucesso esses últimos 11 anos. Então, a gente sempre fala que a gente faz um evento, obviamente, para o aficionado do tênis, mas também para aquele que gosta do esporte, que gosta de estar num ambiente, né, familiar ali, com um ambiente super legal, e está tendo talvez o primeiro contato com o esporte. Então, obviamente, né, a espinha dorsal do evento é o tênis, é a quadra, são as atletas, mas também que a gente sempre traz restaurantes, principalmente em São Paulo, que eu acho que, né, tem isso na veia da questão da gastronomia, a questão do entretenimento também, que é algo que assim a gente tem hoje em dia com um evento, seja, né, qual for o segmento dele, a gente tem que realmente entregar assim para o cliente, né, um pouco de tudo. Assim, a gente sabe que normalmente os dias de torneio são dias longos, então, né, para a pessoa ter um ambiente agradável para poder fazer uma refeição, levar a família, curtir, tem brincadeiras, tem, né, GIFs das ativações dos patrocinadores, os próprios patrocinadores ativam bastante, então tem sempre atrações diferentes dependendo do dia que você vai. Eu acho que assim a gente vai estar preparando um grande evento, assim como a gente faz no Rio, e sem querer dar muito spoiler, mas quero dizer que vai ser um grande experiência assim de entretenimento mesmo, seja para aquele aficionado ou para quem está mais curioso ali para ver como é que é um torneio de tênis, como é que é esse ambiente. E sobre as jogadoras, Tomás, quais já estão confirmadas? A gente vai ter a Bia Haddad nas quadras do Vila Lobos? Vamos sim. Eu acho que esse era até assim, um grande catalisador, assim, né? Esse momento do tênis, eu acho. Hoje a gente estava lembrando lá na coletiva, realmente desde a pandemia, desde as Olimpíadas, talvez, né, de Tóquio, com a medalha, nossa inédita medalha olímpica no tênis, assim, eu acho que o tênis deu um boom, em geral, não só o tênis feminino, então o tênis deu um boom aqui no nosso país e muito, muito capitaneado pela Bia. Então, assim, a gente tem muito orgulho de ter uma ídola nacional que foi top 10, está ali brigando para subir cada vez no ranking, né? Está super bem posicionado, está em 23ª agora, se eu não me engano. Então, ela está super confirmada, as outras brasileiras também, então a gente vai ter desde a Luísa Stefani jogando duplas, a Laura Pigossi nas simples, a Carol Meligeni, também tem a nova geração, né, vindo, acho que é importante a gente falar isso, que o torneio realmente vai ser um encontro dessa geração, né, a Bia, a Laura, a Luísa, a própria Carol, que estão aí já há um tempo representando o tênis brasileiro, com as meninas que estão chegando, que é a Naná, que muita gente já conheceu, né, no ano passado, quando ela fez o primeiro ponto dela no ranking WTA, a Vitória Barros também, que são meninas que são talentos assim, são fenômenos. Não é nem só nós brasileiros que estamos falando isso, é o que a gente ouve no circuito. Tem muita gente lá de fora de olho nelas. A Pietra também, né, vem junto dessa geração. Então, acho que assim vai ser uma grande festa e acho que um grande momento para o tênis feminino aqui brasileiro. Assim, assim como a gente viu no Rio, né? Eu acho que é legal a gente valorizar a importância de ter um evento desse tamanho no país, para as atletas que estão vindo, para atletas que estão aí brigando para ter, né, uma ascensão no ranking. A gente sabe como um torneio dessa magnitude pode mudar a carreira delas, assim, pode, né, realmente guinar para um outro caminho, levar a torneios maiores, que isso impacta, né, no melhor planejamento de calendário, obviamente maior premiação. Então, assim, essa é a nossa expectativa, é realmente de incentivar, né, o tênis nacional e com, assim, melhor do que ter ídolos nacionais, eu acho que não tem outro formato melhor. Então, assim, por enquanto estamos com todas as brasileiras confirmadas. Obviamente, continuamos aí, né, no circuito, pelos corredores do circuito, conversando com muita gente. E quem sabe mais para frente a gente já pode até anunciar uma outra jogadora. Vamos ver como desenvolve essas conversas. Ah, bem legal, Tomás. E vocês conversaram com essas brasileiras para elas disputarem o torneio? Como é que foi a conversa? Elas ficaram animadas? Estão felizes de poder jogar em casa aqui em São Paulo? Muito, assim, a gente já vem falando com ela já tem um tempo, assim, né? Desde que a gente, enfim, engajou em realmente em fazer né, entrar nessa nova empreitada de trazer realmente um WTA para o Brasil. A gente está sempre trocando com elas, entendendo também qual seria, enfim, desde lá para trás, né, no início do processo, quais seriam as melhores datas,
o que elas sugeriam, até de local, enfim, a gente sempre troca muito com elas para ouvir, porque no final de contas o torneio é para elas, né? Então, assim, é super importante a gente ouvir. E a empolgação era assim, era 100% de todos os lados, assim, a gente até brincou que várias vezes a gente tomava puxão de orelha, e aí, não vai sair? Cadê? Tô esperando. Então, assim, acho que a ansiedade é muito grande, tanto nossa quanto delas. Eu acho que vai ser incrível, acho que vai ser uma semana assim de para ficar guardada na história do nosso esporte. E daqui até setembro, Tomás, o que que vocês têm de preparativos aí? O que que vocês estão com a mão na massa para poder colocar esse torneio aí no ar? Então, a gente está, né, a pleno vapor, com a equipe toda já focada realmente em fazer essa entrega. Estamos já, né, com o projeto todo fechado ali. A gente tem de desafio realmente que a gente tem que construir muita coisa do zero, né, tudo com estrutura temporária no parque. Óbvio que a gente, né, aproveita bastante a estrutura do parque, mas a gente sabe que existem alguns requisitos que a WTA nos obriga a cumprir, né, de serviço aos jogadores, de estrutura para elas. Então, esse é o desafio da gente começar a construir isso. Também tem as reformas das quadras, que a gente já inicia em breve, agora no mês que vem. Então, agora realmente é a contagem regressiva, realmente ir, né, ticando ali da lista o que a gente precisa entregar. Mas, assim, acho que a mensagem é que a gente está realmente muito animado. Foram muitos anos trabalhando aqui nos bastidores para que a gente conseguir tirar do papel. E em nome da equipe, que posso dizer que a gente está muito animado com esse novo desafio. Ah, bem bacana. A gente conversou aqui na Rádio Band News FM com o Tomás Costa, que é vice-diretor do SP Open, o primeiro torneio da elite do tênis feminino na cidade de São Paulo em 25 anos. Tomás, muito obrigada pela atenção aqui com a gente na Rádio Band News FM e sucesso no torneio. Muito obrigado. Espero vocês lá.